Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um Celebra, que é feito pelo pessoal do ensino médio. E lembrando que nós estamos cumprindo todos os protocolos de saúde. Então, vamos começar? Olá, galerinha, seja bem-vinda a mais um Celebra. E para começar, nós vamos cantar bem animadinhos, cantando uma música bem legal, Tibum. Forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Tibum, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar. Começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Tibum, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar. Salvou e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. Que lindo! E agora nós vamos cantar sobre um povo que trabalhou bastante, mas eles infelizmente não fizeram a vontade de Deus. Eles construíram a Torre de Babel. E é essa música que a gente vai cantar agora, bem animadinhos. Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 E agora, galerinha, nós vamos cantar com todas as vogais, começando com A. Grande baralhada na tarra da babá. Com E. Grande berelhede, nete bebê. Com I. Grinde birilite, niti niti bibi. Com O. Grondo borolhodo, no torro do bobô. Com U. Grondo borolhodo, no torro do bubu.
orar, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Paizinho do céu, muito obrigada porque mais uma vez nós podemos ouvir falar do Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui juntos. Pedimos que o Senhor esteja aqui com cada uma das famílias desses alunos e que a gente agora pode só prestar atenção. É isso que a gente pede, te agradece, em nome de Jesus, amém. E aí, galerinha? E aí, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma dinâmica. E nessa dinâmica nós vamos fazer algumas perguntinhas sobre quais são os instrumentos que certas profissões usam. Vamos para a primeira pergunta. Faxineira. Qual instrumento ela usa? Um martelo? Uma vassoura? Ou será talheres? 3 segundinhos para vocês responderem. E a resposta certa é a letra B, a vassoura. Vamos para a segunda perguntinha. Para o médico. Qual instrumento ele usa? Uma linha de costura? Uma lupa? Ou um estetoscópio? 3 segundinhos. Resposta certa é a letra C, estetoscópio. Próxima pergunta. Professor, qual instrumento ele usa? Uma bola, um quadro ou uma cesta? Qual será? Não sei, tu sabe? Resposta certa é a letra B, o quadro. Engenheiro, qual instrumento ele usa? A, seringa, B, uma régua ou C, uma panela? A resposta certa é a letra B. Ele usa régua para medir as coisas. Bombeiro, qual instrumento ele usa? A, mangueira, B, tesoura ou C, uma mochila? A resposta certa é a letra A, uma mangueira. Nessa dinâmica, nós aprendemos um pouco mais sobre as profissões, lembrando sempre que todas são importantes. Nunca se esqueça disso. Beijo! Tchau, tchau! Mãe, de onde vêm essas frutas? Então, filha, tudo começa com um fazendeiro. Ele cuida da terra todos os dias, de onde depois ele planta as mudinhas, para depois elas crescerem e virarem as frutas. Tudo com muito trabalho e cuidado. Mas como elas chegaram até aqui? Então, meu bem, depois que o fazendeiro cuidou das plantinhas e elas ficaram boas para colher, ele as entrega para o caminhoneiro, que com muito cuidado coloca as frutas em seu caminhão. O caminhoneiro faz uma viagem muito longa até chegar à cidade. Lá, o caminhoneiro entrega tudo para o feirante, que arruma tudo muito bonitinho em seu devido lugar. Ele espera todos os compradores chegarem e, às vezes, essas frutas levam alguns dias para serem vendidas, mas o feirante não desiste do seu trabalho e é assim que as frutas chegaram aqui. Nossa, mãe, quer dizer que para eu estar comendo essas frutas agora, muitas pessoas tiveram que trabalhar bastante. Sim, filha, todos os trabalhos são muito importantes, sem exceção de nenhum. Isso me lembra um versinho lá da Bíblia que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Cadê o seu irmão? Chama ele para nós comermos a fruta que ele trouxe. Gabi, vem comer. Já tô indo, mas não precisa brigar. Se fosse para gritar, até mesmo eu gritava, né, menina? Som. Deu até vontade de comer, você viu? Que coisa gostosa. Tudo bom, criançada? Você tá bem, de verdade? É, você estava esperando o Celebra, né? O Celebra é muito legal, o Celebra é um momento especial. E você percebeu que eu estou com um uniforme diferente, você viu? Eu estou com um capacete aqui, eu estou com uma roupa especial. Inclusive hoje nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa muito importante no colégio. Como vocês perceberam aqui, nós estamos celebrando um dia muito importante. No dia 1º de maio, nós comemoramos no nosso país o Dia do Trabalho. Olha que legal. E eu sei que seus pais trabalham, né? Eu sei que você fica às vezes aí em casa, enquanto seus pais estão trabalhando, alguém sempre cuida de você. Nós estamos hoje aqui porque tem muitas pessoas trabalhando. É verdade. Tem um pessoal que está filmando, tem um pessoal que está mexendo no som, tem a galera aqui do pessoal do ensino médio que fez toda essa encenação para vocês. Ou seja, o trabalho ele é muito importante, certo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a importância do trabalho. Agora, chega aqui pertinho, vem aqui, isso, vem aqui pertinho. Você percebeu que cada trabalho é importante? Você percebeu que tudo começa lá no campo com o fazendeiro, e ele lá com muito carinho coloca a semente, e aí tem que esperar a chuva ela cair para que o grão possa crescer, para que possa dar lá as frutas, as verduras, os legumes. E para que isso chegue aí para você na sua casa, alguém tem que transportar isso. Aí o caminhoneiro coloca lá, aí ele vem com o caminhão dele, ele abastece a feira, ele abastece o mercado, e o papai e a mamãe que estão trabalhando, eles conseguem dinheiro para depois ir lá no mercado e poder comprar comida. Você já pensou se o fazendeiro deixasse de trabalhar? Como que a gente ia comer? Né? Você já pensou se o caminhoneiro deixasse de trabalhar? Como que a comida ia chegar? A gente ia ter que viajar no campo lá para poder comprar, ia ser muito difícil. E se o pessoal do mercado não quisesse trabalhar? E agora? O que adianta ter comida se não tem quem possa vender para a gente? Todo trabalho, ele é importante. É verdade. Nenhum trabalho é menor do que o outro. Porque se um deixar de fazer a sua parte, todo mundo sofre. Por isso, eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial. Espera aí, segura aí. Eu vou chamar um amigão meu. Seu Clésio, vem aqui, seu Clésio. Isso. Vamos pegar o microfone para o seu Clésio. Cadê o microfone para o seu Clésio? Isso. Gente, olha. O seu Clésio, ele é uma das pessoas que mais trabalham aqui no nosso colégio. Por isso que hoje eu vim até vestido de seu Clésio, só que a gente está com uma cor diferente, tá vendo? Tudo bom, seu Clésio? Tudo bom. Olha aqui, a gente está parecido, né? Estou de capacete, meu capacete é diferente. E aqui está o seu Clésio. Ele é uma pessoa que trabalha muito aqui no colégio, não é verdade, seu Clésio? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Diz para a galerinha ali, ó, para aquela câmera ali, ó. Isso, você. Isso, deixa o celular. Isso, deixa o celular. Ouve o tio Clésio agora. Tio Clésio, qual que é o teu trabalho aqui no IACS? O meu trabalho aqui é construir coisas. Olha aí. Não, construir os prédios, essas coisas todas que tem no colégio. Construir prédios, construir móveis, construir ambientes. Olha que Essa é a legal. minha função. Então, aquelas salas bonitas que estão lá, esperando eles, foi o senhor que ajudou a construir ali? Ajudamos a projetar primeiro. Porque tem que desenhar como é que vai ficar. Desenhamos tudo primeiro, projetamos e depois executamos a obra. Que legal. Pintamos as paredes, construímos paredes novas, trocamos o piso ou fazemos novo. Tem até foto. Ó. Tem até fotos. Foi o senhor, é o senhor que tá coordenando tudo isso aí, essas obras todas? Exatamente. Deixando cada dia mais bonito esse IACS, que já era bonito, né? Eu vi E está cada dia mais. O pessoal tá pintando com umas cores bonitas ali. Deixando bem alegre. Que coisa. Essa é a nossa função. E tio Clésio, o senhor gosta do que o senhor faz? Eu amo. Ama mesmo. Amo de Então o senhor paixão. acorda de manhã e fala assim, que bom que eu vou poder trabalhar no que eu gosto. Na verdade, o meu trabalho, para mim não é trabalho.
Eu me divirto mais do que trabalho. Peraí, É sério. mas dá para se divertir trabalhando? Na verdade, se o trabalho não for divertido, deixa de ser trabalho. Fica chato. Fica chato. Chato. E aí a gente tem que gostar do que faz. Olha lá, inclusive, ó, tem uma foto ali, eles estão construindo um restaurante aqui no colégio grande, né? Estamos reformando um restaurante Olha e que vai poder legal. receber todos os alunos de uma só vez. Num ambiente fantástico. Até a comida vai ficar mais gostosa. Mas tá tudo quebrado ali, por enquanto, ali numa parte, né? Na verdade, antes da gente fazer algo bonito, sempre tem alguma coisa feia antes. É normal nas obras, na construção. É sempre assim. Pois é, então coisas bonitas dão trabalho. Dão Pra trabalho. fazer, né? Com certeza. Tio Clésio, qual é o maior perigo, desafio do trabalho do senhor aqui no IACS? Acidentes acontecem. Na construção, nas obras, até em casa acontece. Às vezes você vai subir numa escada, até para trocar uma lâmpada. Se não tomar o cuidado devido, se não fizer direito, pode sofrer um acidente. Uma queda, uma fratura e até a morte. Que coisa, ainda bem que aqui no IACS ninguém se machucou, né? Temos que seguir as normas de Seguir segurança. as normas direitinho. Senão, complica. Inclusive, eu vi umas pessoas lá no alto do prédio pintando aqui. Como é que eles fazem para chegar lá em cima? Eles têm asas assim que sobem? Nós usamos um equipamento chamado andaime. São estruturas de ferro aonde nós subimos como escadas. E quando eles estão lá em cima, eles usam cintos de segurança, se amarram lá para que não aconteça nenhuma queda. E aí eles começam a pintar e deixar tudo bonito como você tem visto aí. Que legal, tio Clésio. A gente fica muito feliz ao ver o colégio bonito assim. E a gente tem que agradecer o trabalho do senhor aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, dando bastante inteligência e sabedoria para que você possa fazer essas coisas bonitas que você faz no nosso colégio. Amém. Muito obrigado por nos ensinar um pouquinho. Eu sei que o senhor é construtor e marceneiro. Também fabricamos móveis, bastante. Que legal. E tem muitos móveis novos sendo fabricados. Quando você voltar aqui para o IACS, tenho certeza, vocês vão ficar extremamente felizes e serão pessoas mais felizes dentro das salas de aula que nós temos preparado para vocês. Vocês conhecerão um novo IACS quando voltarem às aulas. Vale a pena trabalhar então? É importante trabalhar, tio Clésio? É importante demais. É essencial para o ser humano. Então tá bom. Trabalhar realmente é algo que forma uma pessoa. Sem trabalho não somos nada. Tá vendo? Fica o recadinho para você aí que gosta de construir. É que eles brincam de bloquinhos, sabe, tio Clésio? Sim. Eles gostam de construir, Eu também gosto. Então. Às vezes eu monto as coisas com bloquinhos também, para ver como vai ficar depois, né? Fazemos pequenininho para depois ver como que fica grande. Ó, de repente você pode... É você mesmo aí. E pode ser tanto menina quanto menino pode fazer isso, né? Sim, com certeza. Você pode ser um construtor, né? Com Um certeza. engenheiro, arquiteto. A criatividade é o princípio. Quem for criativo, consegue fazer qualquer coisa. o que quiser. Tio Clésio, muito obrigado por estar com a gente. Deus te abençoe. Obrigado, foi um prazer. Que bom. Vocês viram como o trabalho é importante? Imagina se o tio Clésio não trabalhasse, a gente não ia ter nem sala para a gente poder estudar. E ó, tem um monte de sala bonita esperando você, porque eu já fui visitar lá. Tio Clésio, já fui dar uma espiada lá e tal, muito legal, certo? Ó, o trabalho é tão importante, essa aqui é minha Bíblia, porque apesar de eu estar assim disfarçado, meu trabalho é ser pastor, eu trabalho como pastor. Então, esse é o instrumento que eu uso, tá vendo? Que é a Bíblia, a palavra de Deus. O trabalho é tão importante que os personagens da Bíblia eram pessoas trabalhadoras. Você quer ver o exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Ó, você sabia que uma boa parte dos personagens da Bíblia, eles eram pastores de ovelha? Eles cuidavam assim de ovelhas, sabe? Mas não é uma ovelha só. Aqui no colégio a gente tem 5 ovelhas, elas são as minhas vizinhas. Todo dia eu converso com elas. Mas eles cuidavam assim de muitas ovelhas, 200 ovelhas, é muita ovelha. E eles cuidavam das ovelhinhas para depois vender a lã delas. Legal, né? Pastores de ovelhas, pessoas trabalhadoras. Mas você sabia que tinha muita gente na Bíblia que eles eram
lavradores. Lavradores. Ó. Eram pessoas que trabalhavam na terra, mexendo na terra. Eles plantavam, eles colhiam, eles vendiam. Na Bíblia, tem muita gente que trabalhava com a terra. Legal, né? Você sabia que na Bíblia também tem um monte de pessoas que elas eram costureiras? Isso mesmo. Verdade. Inclusive, tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito. Eu gosto muito dele. Ele foi uma pessoa muito inteligente. O nome dele é Paulo. Você já ouviu falar do Paulo? Depois você pesquisa na Bíblia. Apóstolo Paulo. Além de ele pregar a Bíblia para as pessoas, que é muito legal, ele construía barracas. Olha que legal, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas da Bíblia, elas só pregavam da Bíblia, mas elas também, além disso, elas tinham o trabalho delas. Paulo, por exemplo, era um construtor de tendas. Legal, né? Deixa eu botar a tenda aqui, ó. Você gostou da tenda, né? Deu vontade de acampar, né? Você vai poder acampar, fica tranquilo, não tem problema. Você quer ver uma pessoa muito importante da Bíblia que tinha uma função muito importante? Vou pegar para vocês verem. Ó. Você sabe qual é o personagem mais importante da Bíblia? Você lembra qual é? É verdade, você acertou, é Jesus. E você sabia que Jesus tinha uma profissão? Você não sabia? Não acredito. Você não sabia que Jesus tinha uma profissão? Sim, Jesus era carpinteiro. Jesus, ele construía casas e também construía móveis. Por isso que eu peguei o martelo. Tá vendo? Jesus, ele era construtor. O que eu quero dizer com isso? Que na Bíblia, Deus sempre escolhia pessoas que eram trabalhadoras. O trabalho, ele é muito importante para a gente poder desenvolver muitas áreas da vida. E eu sei que você aí que está me assistindo, a essa altura você pensa assim, nossa, que vontade que eu tenho de fazer uma coisa, ser astronauta, que vontade, eu queria ser astronauta, que vontade que eu tenho de ser um bombeiro, de ser um construtor, de ser um professor. Deus vai mostrar para você qual é o propósito que Ele tem para a tua vida, certo? De repente você fala assim, mas eu gosto mais de outras coisas, como por exemplo, tem gente que gosta, por exemplo, gosta de esporte, né? Você curtiu agora? De repente, você gosta muito de esportes e você quer ser um atleta. Ou, como nós temos aqui, um professor de educação física, não é legal? Você pode também, se você quiser. Basta você estudar para isso, né? Ou você pode pensar, eu não gosto muito de esporte, mas eu sei que a mamãe e o papai, eles fazem academia e eu acho o máximo isso, né? Você pode, por exemplo, ser um professor. Isso aqui está pesado. Tá vendo? Tem que se preparar, porque o trabalho é pesado. Tem gente que trabalha na academia, certo? Não é legal? Eu quero ler para você agora um texto da Bíblia que é muito importante. Já que a gente está falando de trabalho, agora eu vou exercer o meu trabalho, né? Lá no livro de Eclesiastes, ele tem um nome esquisito, mas você vai lembrar. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Lá tem um segredinho para você que quer se dar bem quando você for trabalhar. Pastor, mas eu nem trabalho, eu estou aqui no Eclésia assistindo aqui o Celebra, como é que eu vou pensar em trabalho? Você pode desde agora se preparar para ser um bom trabalhador. Sabe como? Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim, tudo o que for dado para você fazer, faça-o com todas as suas forças. Faça com todas as suas forças. Esse é o segredo das pessoas que são trabalhadoras. Desde pequenininho, lá nas tarefas de casa, nas pequenas coisas, lá nas coisas da escola, você pode buscar fazer o seu melhor. E aí quando você crescer, quando você for estudar, quando você tiver o seu trabalho, você vai ser um trabalhador competente.
E eu sei que você tem pessoas que você olha e diz assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Então busque fazer o seu melhor. Você ainda não trabalha, mas você pode ajudar lá o papai e a mamãe nas pequenas coisas da casa. Afinal de contas, você também tem uma função muito importante. Você é um estudante. E desde pequenininho você pode buscar fazer o seu melhor aí, exatamente, nas tarefas da escola. E eu sei que se você fizer isso, quando você crescer, você vai ser um profissional muito especial. Eu quero terminar contando para vocês uma história. Eu nem sei onde eu pus meu... Pega o pincel, por favor, para mim. Isso, eu esqueci meu pincel, porque como eu não sou pintor, eu esqueci. Eu trouxe a Bíblia e esqueci. Tá vendo o pincel? Me segue aqui, vem aqui. Isso, bem pertinho, vem aqui. Vou contar para vocês uma história. Para mostrar para você que a gente tem que buscar fazer o nosso melhor. E às vezes, fazer o nosso melhor é fazer além daquilo que as pessoas nos pedem. Então, vem aqui pertinho. Conta-se a história de um homem que ele tinha um barco. Ele era pescador. Assim como muitas pessoas da Bíblia eram pescadoras, certo? Ele tinha um barco. E ele usava esse barco para sair e pescar. Só que ele percebeu que esse barco precisava ser pintado. Já estava feio. E era difícil identificar o barco no meio do mar, porque ele estava já todo sem cor, desbotado. Ele contratou um pintor para pintar o barco. E ele contratou o pintor. No dia seguinte o pintor estava lá. E ele então começou a pintar o barco. E esse pintor começou a pintar o barco com uma cor bem bonita, bem viva, especial. Que legal. Quando o pintor terminou de pintar o barco, ele avisou o chefe. Disse assim, olha, eu já terminei. O chefe então foi lá, pegou a carteira dele. O pastor não tem tanto dinheiro. Mas enfim, imagine que tem dinheiro aqui, tá? E ele pagou o pintor. Muito obrigado pelo seu serviço. O barco ficou excelente. Só que tem um problema. Quando o pintor estava pintando o barco, o pintor percebeu que tinha um furo no barco. O barco estava furado. E olha, um barco furado é muito perigoso. Porque a pessoa pode ir lá no meio do mar e o barco encher de água e afundar. E o pintor, além de pintar o barco, ele consertou o furo que tinha no barco. Mas ele não disse nada para ninguém. No dia seguinte, olha que legal. O homem que pediu para pintar o barco chamou o pintor de novo. E o pintor pensou, será que eu fiz alguma coisa errada no meu trabalho? Será que eu vou levar uma bronca? Mas não. Quando o pintor chegou, o homem que o contratou deu um valor muito mais alto em dinheiro para ele. E o pintor ficou pensando, mas por que ele está me dando mais dinheiro se ele já pagou pelo serviço que eu fiz? E aquele homem explicou para o pintor. Aquele homem disse, eu pedi para você pintar o barco. Eu sabia que o barco estava furado. E logo depois que você pintasse o barco, eu iria consertar. Mas naquele dia, eu acabei esquecendo de consertar o barco. No dia seguinte, eu peguei um outro barco e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, eu descobri que o barco que você havia pintado não estava lá. Perguntei para minha esposa, querida, onde está o barco que foi pintado ontem? E ela disse, nossos filhos saíram para passear no mar com o barco. Quando eu soube disso, eu fiquei desesperado, porque eu disse, mas o barco estava furado, e agora eles vão correr perigo, o barco vai afundar. Você não sabe a minha alegria, quando depois de alguns minutos, meus filhos chegaram no barco, felizes, alegres e contentes por terem passado a tarde no mar. Rapidamente, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o barco para saber aonde estava o furo do barco. Foi então que eu percebi que além de pintar o barco, você havia consertado o furo.
E aqui está a minha gratidão. Por causa do seu trabalho, a vida dos meus filhos foi poupada. Agora sai do barco, volta para cá aqui, rapidinho. Todo trabalho é importante. E é por isso que a gente fez esse momento. Para lembrar você que enquanto você está estudando, seus pais estão trabalhando bastante. As pessoas que cuidam de você estão trabalhando bastante para dar o melhor que elas podem para você. Nessa história, o pintor só tinha a função de pintar o barco, mas ele fez algo além. Ele fez algo que ninguém pediu para ele fazer. E isso colaborou para ajudar aquela família. Um dia você vai crescer. Você não acredita que você vai crescer? Eu acredito que você vai crescer, você vai ficar bem grandão, bem maior do que eu. E você vai trabalhar. E para que quando isso chegar, você seja um trabalhador excelente, bom, você precisa começar agora, fazendo o seu melhor, aí, nas pequenas coisas que você deve fazer. Lá na Bíblia, tem um texto que diz assim, que alguém que faz muito bem o seu trabalho, entre os reis será colocado. As pessoas que fazem muito bem o trabalho delas, elas serão colocadas no meio de pessoas importantes para abençoar e ajudar essas pessoas. Assim como o pintor do barco. Por isso, galerinha, obrigado por estar com a gente aqui e a gente vai orar nesse momento. A gente tem que orar. Orar para que Deus abençoe o trabalho do papai e da mamãe. Orar para que Deus nos ajude, já agora, mesmo desde pequenininhos, a buscar fazer o nosso melhor naquilo que a gente deve fazer. Para que lá no futuro, quando a gente tiver o nosso trabalho, a gente possa ser um trabalhador excelente. Um médico excelente, um professor excelente, um construtor excelente. Tem muita coisa que você pode escolher. Você quer orar comigo? Vamos orar comigo? Isso, então, feche seu olhinho, coloque sua mãozinha. Isso, vamos orar. Senhor Jesus, hoje nós aprendemos que o trabalho é muito importante, que cada trabalho é especial. E nós aprendemos que mesmo as pessoas da Bíblia eram pessoas trabalhadoras. E o Senhor espera que a gente também seja pessoas trabalhadoras. Então, nos ajuda a fazer o nosso melhor desde agora, pequenininhos, para que quando a gente crescer, nós possamos trabalhar da melhor maneira para ajudar muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Que legal, né? Então, galerinha, Deus abençoe você, abençoe a sua família e a gente se vê na semana que vem no nosso próximo Celebra. Um abraço!